A noite caiu pesada sobre Paraupeba, como um manto de veludo escuro estendido pelo próprio céu. O vento quase não se mexia. O silêncio só era cortado pelo canto distante dos grilos e pelo estalar de um trovão que, de tempos em tempos, riscava o firmamento como se Deus estivesse assinando avisos de fogo no horizonte. Lá embaixo, na fazenda São Bento, uma lamparina solitária tremeluzia na varanda da casa grande. E diante daquela luz vacilante, um homem de passos firmes subia a escadaria de pedra. Seu nome era Joaquim. Joaquim carregava no corpo as marcas de uma vida inteira dobrada ao tronco, ao chicote e ao peso de sacas de café. A pele escura brilhava de suor mesmo à noite, os ombros largos contavam histórias de trabalho forçado e resistência silenciosa. Mas era nos olhos que se escondia o que poucos viam, um mundo inteiro de lembranças, perdas, fé e perguntas sem resposta. Naquela noite, ele havia sido chamado à casa grande pela própria senhora, e isso nunca significava coisa pequena. Ao cruzar a porta, o cheiro de madeira encerada e papel antigo tomou conta do ar. No fundo do escritório, cercada de livros, mapas e documentos, estava Dona Guilhermina, a jovem viúva do coronel Alípio. Ela não parecia apenas uma senhora de terras, parecia alguém à beira de um precipício invisível, lutando para não cair. Sua mão segurava forte a xícara de café já frio. A chama da lamparina desenhava sombras duras em seu rosto. Era como se metade dela fosse luz e metade tormento. Naquele instante, antes que qualquer palavra fosse dita, algo já estava decidido. E você, que ouve essa história, talvez sinta desde já. Algumas noites não foram feitas para descanso, foram feitas para mudança de destino. Anos antes daquela noite, Joaquim não se chamava Joaquim, tinha outro nome, outra terra, outro céu. Viera da África ainda moço, arrancado da aldeia como quem arranca a raiz com terra e tudo. Só que ao contrário da raiz, ele não foi replantado, foi jogado. Nos porões de um navio negreiro, misturado a gemidos, febres e despedidas, ele aprendeu que o mundo podia ser cruel além do que qualquer criança suportaria. Quando chegou ao Brasil, já não era visto como homem, era visto como carga. Vendido como se vende boi, pesado como se pesa saco de café. O corpo, porém, cresceu, a fé também. Na fazenda São Bento, conheceu o pouco de alegria que um escravo podia ter, uma mulher que ele chamava de esposa, 2 filhos pequenos que corriam entre os pés de café, rindo mesmo sem entender o peso do mundo. Por algum tempo, Joaquim acreditou que, mesmo preso, poderia ser pai, marido, amigo. Acreditou que podia construir algo no meio do nada, mas a escravidão é uma máquina que mói tudo que é alheio. Um dia, sem aviso, sua esposa foi vendida. Depois, um filho. Depois, o outro. Joaquim ficou sozinho. A casa da senzala virou cemitério sem lápide para as memórias que ninguém mais lembrava. Os gritos ficaram presos na garganta. O choro preso no peito. E a voz, quando se dirigia a Deus, era a única que ele ousava deixar livre. Com o tempo, Joaquim se tornou o que os outros escravos respeitavam em silêncio, uma coluna. Não por mando, mas por postura. Ele trabalhava mais do que se esperava, falava menos do que podia, e orava mais do que parecia fazer sentido. Quando alguém desanimava, ia conversar com ele. Quando alguém pensava em fugir sem rumo, ia pedir conselho. Quando alguém apanhava, era Joaquim quem ajudava a levantar. E foi justamente essa postura que chamou a atenção de quem observava de perto, mesmo que de cima da varanda da casa grande. Dona Guilhermina não nascera dura. A vida é que foi esculpindo nela uma espécie de couraça. Casara-se com o coronel Alípio muito jovem, mais por arranjo do que por desejo. Ele queria um ventre para dar continuidade ao nome, às terras, à dinastia. Ela, criada em um mundo em que não havia muitas escolhas, aceitou o papel que esperavam dela. Os anos foram passando, mas o silêncio do ventre dela era mais alto que todos os sussurros da sociedade. As outras mulheres engravidavam 1, 2, 3 vezes. Algumas choravam pela perda de filhos. Guilhermina chorava por nunca sequer gerar um. Se no salão as damas comentavam vestidos, joias e festas, quando ela virava as costas, o assunto mudava. A pobre da Guilhermina, uma viúva sem herdeiros. Como ficará a fazenda? Tudo ficou pior quando o coronel Alípio morreu de forma inesperada. De um dia para o outro,
A jovem mulher herdou uma fazenda imensa, um exército de escravos, dívidas, olhares maliciosos de parentes ambiciosos e, acima de tudo, uma sentença velada. Sem herdeiro, tudo aquilo um dia deixaria de ser dela. Tios, primos, sobrinhos apareciam com sorrisos cheios de dentes e olhos cheios de cálculo. Entre eles, o mais perigoso, o coronel Inácio, parente de meia-idade, já de olho em cada palmo de terra. Os advogados falavam em partilha, em leis, em disputas futuras. A igreja falava em aceitar a vontade de Deus. A sociedade falava demais. Mas à noite, quando a casa silenciava, Guilhermina ouvia outra voz, a da própria consciência, misturada à do desespero. Sabia que, sem um herdeiro, tudo aquilo seria engolido por mãos alheias. Sabia que seu nome seria esquecido, sua história apagada, e o esforço de seu marido, mesmo sem amor, jogado no chão. Foi nesse ponto extremo que uma ideia proibida começou a germinar. Não nasceu de vaidade, não nasceu de desejo infame, nasceu de desespero e vontade de sobreviver. E como quase toda ideia que nasce no limite, parecia absurda demais para ser dita em voz alta. Foi de uma varanda alta que ela começou a reparar em Joaquim. Enquanto muitos senhores enxergavam apenas braços a serviço, Guilhermina nascera com um olhar que atravessava coisas. E, observando Joaquim à distância, ela viu algo que ninguém mais parecia ver com tanta clareza. Não era só a força com que ele levantava as sacas de café. Era a maneira como ele ajudava o mais velho a se levantar quando tropeçava, como separava parte da própria porção de comida para quem estava mais fraco, como colocava o corpo à frente quando pressentia injustiça demais. Naquele homem marcado por feridas, ela enxergava uma dignidade que não se podia comprar. Ela sabia da história dele, sabia da esposa vendida, dos filhos levados. Sabia que, apesar de tudo, ele ainda chamava Deus pelo nome nas madrugadas. E sabia, pela boca do feitor e pelas conversas de corredor, que Joaquim já tinha gerado filhos fortes e saudáveis. Onde a sociedade via apenas mais um corpo escravizado, ela via algo que lhe faltava, capacidade de dar continuidade à vida. Foi assim que, uma noite após outra, a ideia ganhou forma. Primeiro, veio como pensamento que ela recusou. Depois, como imaginação que insistia em voltar. Por fim, tornou-se plano. Um plano que nenhum padre abençoaria, nenhum jurista assinaria, nenhum vizinho compreenderia. Mas que, dentro do coração dela, parecia ser a última porta antes do abismo. Ela não sabia, mas enquanto pensava em chamar Joaquim à casa grande, Joaquim orava pedindo, pela 1000ª vez, algum sinal de que Deus ainda se lembrava dele. Naquela noite abafada, com o céu carregado e o ar parado, o chamado veio. Um criado foi até a senzala e disse, em voz baixa: "Assim a viúva quer falar com você. Agora." Os outros escravos olharam para Joaquim com mistura de respeito e preocupação. Ser chamado à noite pela senhora podia significar punição, trabalho extra, recado, favor, qualquer coisa. Mas naquela hora, pelo jeito do criado, parecia algo diferente. Joaquim levantou devagar, limpou as mãos no próprio pano, ajeitou a camisa simples e foi. Cada passo em direção à casa grande soava mais alto que o anterior. O coração, acostumado a bater pesado, parecia compassado com os trovões distantes. Ao entrar no escritório, sentiu um misto de estranhamento e reverência. Nunca estivera tão à vontade naquele espaço e, ao mesmo tempo, nunca se sentira tão desenquadrado ali. Guilhermina o mandou sentar, ofereceu-lhe água fresca. Esse simples gesto já quebrava um protocolo sem nome. Joaquim estranhou. Um escravo sentado diante da senhora, servindo-se de água de copo de vidro. Aquilo já parecia o começo de algo que nenhuma lei reconheceria. O silêncio, por alguns segundos, foi quase insuportável. Até que Guilhermina falou. E não falou como senhora, falou como uma mulher à beira de perder tudo. Contou sobre a esterilidade, sobre o medo de ver a fazenda repartida, sobre parentes prontos para tomar o que fosse possível, sobre noites sem dormir, sobre a sensação de que, a cada dia, um pedaço do legado de seu marido e da história daquelas terras ia se esfarelando entre os dedos. Joaquim ouviu em silêncio. Era raro um senhor abrir o coração para alguém como ele. A estranheza, porém, não apagou a consciência de que algo grave estava por vir.
Então veio a proposta. Ela falou devagar. Não usou ameaça nem imposição. Falou em pacto, falou em troca, falou em futuro partilhado de maneira que ninguém jamais admitiria em público. E, no centro da proposta, havia uma promessa tão grande que o chão pareceu se mover sobre os pés de Joaquim. Liberdade para ele, para sua família. E terra. Terra própria, terra sua. Era como se o mundo por um momento tivesse virado do avesso. Um senhor oferecendo o que nenhum escravo ousava sequer sonhar, em troca de um ato que para a sociedade da época seria considerado um escândalo imperdoável. A sala encolheu. A lamparina pareceu oscilar mais forte. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio cheio de peso e de possibilidades. Joaquim sentiu o coração disparado. Não por medo de castigo, mas por medo do tamanho da esperança que começava a nascer dentro dele. Naquela noite, Joaquim não conseguiu responder. Ele pediu algo impensável: tempo para pensar. Um escravo pedindo prazo a uma senhora. E, mais impensável ainda, a senhora concedeu. De volta à senzala, o corpo caminhava, mas a alma parecia ter ficado no escritório, diante do olhar aflito de Guilhermina. As palavras dela ecoavam como martelo: liberdade, família, terra, herdeiro, pacto, segredo. Nada daquilo fazia sentido no mundo como ele conhecia. E, ao mesmo tempo, era a primeira vez em toda sua vida que um caminho real de libertação se abria diante dele, ainda que cercado de espinhos. Os outros escravos notaram o olhar distante. Alguns perguntaram. Ele se calou. Haviam coisas que não podiam ser ditas assim, largadas ao vento. Havia decisões que só podiam ser conversadas com Deus. Naquela madrugada, Joaquim saiu da senzala e foi até um canto de terra batida, debaixo de um céu coalhado de estrelas. Ali, ajoelhou-se. As mãos calejadas se entrelaçaram com uma delicadeza que o trabalho bruto não conseguira arrancar. Os olhos se encheram, não só de lágrimas, mas de perguntas. Meu Deus, começou em voz baixa. O que é isso que está diante de mim? Falou da esposa perdida, dos filhos vendidos, da dor que carregava nos ombros, nas costas, no peito. Falou da humilhação diária, da solidão, das lembranças da África misturadas com o cheiro do café. E então falou da proposta de Guilhermina. Pediu direção, pediu discernimento, pediu que Deus o livrasse de qualquer decisão que o afastasse da fé que o sustentara até ali. Mas também pediu coragem, caso aquela porta aberta fosse de fato um caminho de libertação não só para ele, mas para aqueles que viriam depois. A madrugada passou inteira sem que ele dormisse. Entre lágrimas silenciosas e súplicas, uma convicção foi tomando forma. Não era decisão fácil, não era caminho limpo, era um pacto pesado. Mas para alguém que sempre teve a vida decidida por outros, poder escolher, ainda que entre o difícil e o possível, já era um lampejo de dignidade. Na manhã seguinte, com o sol ainda nascendo por trás dos morros de Minas, Joaquim se apresentou novamente à porta da Casa Grande. Desta vez, não como quem era empurrado pelas circunstâncias, mas como quem ia ao encontro da própria história. Guilhermina o recebeu com olhos cansados, como quem também não havia dormido. A tensão entre os dois não vinha de paixão nem de desejo velado, mas de responsabilidade. Eles sabiam que, qualquer que fosse a decisão dali em diante, os ecos caminhariam pelos anos. Joaquim respirou fundo e falou. Sua voz não era de súdito, mas de homem. Disse que aceitava, mas colocou uma condição que atravessou o coração da viúva como um raio. Se desse pacto nascer um filho, um dia ele precisa saber a verdade, disse. Precisa saber que não veio ao mundo só por causa de conveniência. Precisa saber que seu nascimento está ligado a uma busca por liberdade, por justiça, por algo maior do que os interesses desta terra. Não quero que ele cresça sobre mentira completa. Um dia, quando tiver idade para compreender, quero que a verdade o alcance. Para uma sociedade construída sobre aparências e segredos, aquilo era ousadia demais. Um escravo exigindo que a verdade, um dia, fosse dita a um herdeiro de família tradicional? Era o tipo de coisa que nenhum coronel aceitaria ouvir. Mas Guilhermina não recuou.
talvez porque, no fundo, estivesse cansada de viver apenas de fachada. Ela estendeu a mão trêmula, não para mandar, mas para selar, e prometeu, em voz firme, diante de Deus, que a verdade não seria enterrada. A partir daquele momento, dois destinos antes separados por abismos de classe, cor e posição social foram amarrados por um fio invisível feito de coragem, desespero e fé. E você, ouvindo isso hoje, é testemunha desse fio. Os meses que se seguiram foram os mais estranhos da história da Fazenda São Bento. Por fora, tudo parecia seguir como antes. O café sendo colhido, vendido, torrado, os senhores visitando, os padres rezando, as damas comentando. Por dentro, porém, havia um segredo vivo, crescendo, tomando forma. As conversas entre Guilhermina e Joaquim, nas poucas noites em que se encontravam longe de ouvidos alheios, começaram a sair do campo do acordo e entrar no campo da humanidade. Ela falava de sua solidão de viúva jovem, sufocada por expectativas, julgamentos e medos. Ele falava de sua solidão de escravo, arrancado da família, sobrevivendo à custa de fé. Não havia romance como nos folhetins da época, havia confissão. Não havia idealização de amor proibido, havia reconhecimento de dor espelhada. Joaquim começou a olhar para Joaquim não apenas como peça-chave de um plano ousado, mas como um homem que carregava consigo uma sabedoria rude, forjada na fornalha da injustiça. E Joaquim passou a enxergar, por trás do título de Sinhá, uma mulher dividida entre o mundo que herdou e o mundo que desejava construir. Quando finalmente a notícia veio, a de que Guilhermina estava grávida, a fazenda explodiu em comentários. Para uns, milagre tardio, para outros, bênção de Deus. Para alguns, pura suspeita. A barriga da viúva foi crescendo junto com o burburinho da região. As comadres especulavam datas, médicos, rezas. A igreja comemorava a bênção que finalmente alcançara a casa Lípio. Ninguém sabia do pacto secreto. Ninguém sabia que, enquanto os sinos da capela dobravam em agradecimento, havia um coração na senzala agradecendo em silêncio por algo muito mais profundo do que qualquer bênção social. A possibilidade real de, enfim, ver a liberdade bater à porta. Quando Miguel nasceu, o clima na fazenda era de festa. Fogos, missa, convidados, comida farta na casa grande e na senzala. Chamaram o menino de Miguel em homenagem a um parente distante. Mas talvez sem perceber que, no fundo, o nome de anjo guerreiro não poderia ser mais adequado. A sociedade de Paraupeba viu naquele nascimento a salvação da linhagem dos Alípio. O coronel Inácio, que até então vinha rondando com intenções de casamento arranjado, ficou entre a surpresa e a frustração. O plano de se tornar o salvador da família desmoronara. O herdeiro agora existia. Joaquim observava tudo de longe, não estava na sala principal nem à mesa de honra. Ele via o filho nos braços da mãe de longe, como se olhasse para um pedaço do próprio coração sendo levantado perante todos, sem que ninguém soubesse. Era uma cena bonita e cruel ao mesmo tempo. Bonita porque a vida vencia. Cruel porque a vida que vencia não podia reconhecer o pai que a tinha gerado. Guilhermina, porém, não esqueceu. Cada vez que olhava para o menino, via traços de si mesma, mas também via algo inconfundível, um brilho no olhar que lembrava o de Joaquim. Aquilo a apertava por dentro. A lembrança do pacto, da promessa, do fio de verdade que um dia teria de ser revelado, crescia junto com o filho. Foi então que ela começou a cumprir a segunda parte do acordo. Chamou advogados, mandou recados para longe, contratou quem soubesse encontrar gente em registros empoeirados e em boca de estrada. Viajou com as cartas, não com os pés. E aos poucos, o impossível aconteceu. Notícias da família de Joaquim começaram a cegar. Primeiro, soube do paradeiro de um irmão. Depois, de outro. Em seguida, dos pais envelhecidos, marcados pelo tempo e pelo peso da separação. A cada nome confirmado, algo dentro de Joaquim tremia. Até que, um dia, não veio só notícia, vieram pessoas. A cena da reunião da família de Joaquim não contou com música, nem com fogos, nem com roupas de festa. Aconteceu num pedaço de terra simples, perto da nova roça que seria entregue a ele. Mas, se você pudesse estar lá, entenderia por que muitos que viram aquilo de longe falaram, mais tarde, que presenciaram um milagre.
Os pais, envelhecidos, desceram da carroça com passos trôpegos. Quando viram Joaquim, demoraram alguns segundos para reconhecer no homem forte o menino que haviam perdido para o cativeiro. Depois, as pernas fraquejaram, os braços se estenderam. O choro veio sem pedir licença. Irmãos se aproximaram, abraços apertados, soluços, mãos se tocando como se quisessem confirmar que aquilo não era sonho. Joaquim, que tantas vezes chorava sozinho, finalmente chorava acompanhado. Chorava não de desespero, mas de gratidão. Atrás, um pouco afastada, Guilhermina observava a cena com os olhos marejados. Sabia que ali havia alguma coisa maior do que qualquer plano humano. Sabia que estava participando de algo que mexia não só com a história da fazenda, mas com a história daquelas almas. Pouco tempo depois, as cartas de liberdade foram lidas. O papel, carimbado e assinado, dizia o que o coração já tinha ouvido de Deus na madrugada. Ele e sua família estavam livres. Livres para ir, ficar, plantar, colher, decidir. Livres para sonhar sem pedir permissão. Guilhermina, então, cumpriu a promessa final. Entregou a Joaquim uma parte de suas terras, uma roça fértil, bem localizada, com água, possibilidade, futuro. Aquilo não apagava as dores do passado, não desfazia as injustiças da escravidão, não limpava o sangue derramado, mas abria uma brecha, uma rachadura de luz na muralha escura da servidão. É por isso que, quando a notícia correu entre os senhores vizinhos, houve escândalo. Uma mulher dando terra para ex-escravo, diziam, perdeu o juízo. Alguns a acusaram de trair sua classe, outros de agir movida por sentimento impróprio. Ninguém entendia que ali não havia escândalo de desejos ocultos, mas escândalo de justiça. E justiça, em um sistema construído sobre injustiça, sempre causa choque. O tempo passou. Miguel cresceu. Era menino curioso, esperto, com olhar atento. Brincava nos corredores da casa grande, mas vivia também correndo descalço perto da roça de Joaquim. Guilhermina não proibiu essa aproximação. Pelo contrário, em silêncio parecia favorecer. Joaquim, agora homem livre e dono de sua terra, tratava o menino com respeito, mas com uma ternura que só quem é pai entende. Não o chamava de filho, mas o ensinava como se fosse. Mostrava como a terra respondia a quem cuidava dela com paciência. Falava de chuva, de seca, de tempo certo de plantar e tempo certo de colher. E falava, principalmente, de pessoas. De como nenhum ser humano é menos que outro só por causa da cor da pele, do dinheiro ou do sobrenome. Miguel absorvia, ouvia as histórias de sofrimento e resistência da escravidão e, ao mesmo tempo, via aquele homem, antes cativo, agora em pé, dono da própria terra, respeitado até por quem torcia o nariz para isso. Algo dentro dele começava a questionar o mundo em que nascera. À medida que crescia, Miguel também percebia que sua mãe carregava um peso diferente. À noite, às vezes, pegava Guilhermina olhando pela janela, com a expressão perdida no horizonte. Em outros momentos, a via com um terço nas mãos, rezando com uma intensidade que ele não entendia. Haviam perguntas no olhar dele, havia respostas guardadas no silêncio dela. Enquanto isso, o coronel Inácio insistia. Queria se aproximar, participar da gestão da fazenda, propor alianças, sugerir casamentos, propor negócios, tudo com um sorriso que Miguel aprendia a desconfiar. Guilhermina, firme, mantinha distância. Sabia que ceder significaria colocar o destino da fazenda e do próprio filho de volta nas mãos erradas. Os anos foram lapidando o menino em homem. Miguel tornava-se não apenas herdeiro de terras, mas herdeiro de uma consciência diferente. E isso, cedo ou tarde, exigiria que a verdade, aquela mesma prometida no escritório tantos anos antes, fosse finalmente dita. O dia chegou em que Miguel, já rapaz feito, se aproximou da mãe com um misto de carinho e firmeza. Não era mais o menino que pedia histórias antes de dormir. Era o homem que pedia verdades que sustentassem seus passos no mundo. Mãe, começou, olhando fundo nos olhos de Guilhermina. Por que Joaquim é diferente de todos os outros para a senhora? Ela demorou a responder. O silêncio, mais uma vez, encheu o quarto. Mas agora não era o silêncio da omissão. Era o silêncio de quem se prepara para abrir uma porta que manteve fechada por anos.
Guilhermina pediu que Miguel se sentasse. Pegou o terço, mas não o fez girar nos dedos. Deixou-o descansando na palma da mão, como quem se apoia nele. Respirou fundo e começou a falar do passado. Da esterilidade, do medo, da pressão dos parentes, da noite em que chamou Joaquim ao escritório. Falou do pacto, das promessas, da condição que ele impôs, de que um dia a verdade chegaria ao filho. As palavras saíam com dificuldade, não por vergonha, mas pelo peso. Miguel ouviu em silêncio, o coração acelerado. Ele sentia, aos poucos, o chão que conhecia se mover. A figura do pai, oficial, morto antes de ele nascer, parecia mais distante. A figura do homem que o ensinou a amar a terra, a respeitar gente, a buscar justiça, ganhava outro contorno. Quando ela finalmente disse o que ele já intuía, que o sangue de Joaquim corria em suas veias, algo dentro de Miguel se quebrou, para depois se recompor de forma mais firme. Ele não se levantou para acusar, não gritou, não rejeitou. As lágrimas, sim, vieram, mas eram lágrimas de alguém que entendia que, por trás daquela história torta, havia mais coragem e sacrifício do que pecado e escândalo. Ele viu a mãe diante dele não como a viúva da fazenda, mas como uma mulher que, num tempo desumano, fizera uma escolha arriscada para salvar um legado e, ao mesmo tempo, libertar um homem e sua família. Depois, Miguel foi até Joaquim. Encontrou-o perto da roça como sempre, e sem precisar de muitas palavras, se aproximou, o abraçou forte e sussurrou algo que só os dois e Deus ouviram. Aquele abraço selou não só a paternidade revelada, mas um novo tipo de futuro para a Fazenda São Bento. Com a verdade finalmente respirando livre dentro daquela pequena constelação de pessoas, Miguel, Guilhermina, Joaquim e a família dele, era inevitável que algo maior mudasse. Miguel agora não queria apenas administrar terras, queria transformar a forma como a vida corria sobre elas. A primeira decisão dele, como herdeiro e depois como administrador pleno, foi enfrentar o sistema que o havia criado, a escravidão dentro da própria fazenda. Enquanto muitos senhores discutiam leis de abolição nos salões, fingindo se adaptar, Miguel se movia na prática. Com Joaquim ao lado, começou a libertar, um a um, os escravos ainda presos a São Bento. Alguns receberam cartas de alforria, outros terra, outros trabalho com salário. Houve quem não acreditasse, achando que era cilada. Houve quem chorasse, sem entender como, depois de uma vida inteira de cativeiro, o mundo de repente lhes devolvia o direito de decidir para onde ir. Os vizinhos reagiram mal, chamaram Miguel de louco, influenciado por ideias perigosas. Disseram que ele ia à falência. O coronel Inácio quase espumou de ódio, dizendo que o jovem estava enterrando a tradição da família. Mas Miguel não recuou. Dentro dele, a mistura de sangue de Guilhermina e de Joaquim falava mais alto que qualquer grito de coronel. A Fazenda São Bento, aos poucos, deixou de ser apenas mais uma engrenagem da máquina da escravidão e começou a se tornar um raro exemplo de transição para um modelo mais digno. Nem todos os problemas desapareceram. A desigualdade não se apagou da noite para o dia. A injustiça de séculos não foi reparada por um único gesto. Mas ali, um sinal diferente havia sido aceso. Joaquim, agora não mais ex-escravo, mas parceiro e conselheiro, ajudava a organizar o trabalho, a orientar as famílias, a construir uma lógica de convivência mais justa. Sua experiência de dor o tornava mais sensível, sua fé o mantinha firme. E Miguel, orientada pela mãe, não se deixava dobrar pelas pressões externas. No fundo, tudo aquilo era consequência direta de um contrato não escrito em cartório, mas gravado em corações e apresentado diante de Deus anos antes. Um pacto que, para muitos, teria sido chamado de escândalo, mas que, na mão de um Deus que escreve certo por linhas tortas da história humana, se tornou instrumento de libertação. Os anos se passaram, a notícia de que a Fazenda São Bento tratava seus trabalhadores de maneira diferente se espalhou. Alguns vinham de longe para ver se era verdade, outros vinham para tentar desacreditar, torcendo para encontrar contradições. E havia quem viesse em busca de oportunidade. Miguel envelheceu com dignidade, sem carregar nas costas os mesmos pecados que outros coronéis acumularam como troféus. Guilhermina, com o tempo, encontrou paz. Nem todos compreenderam suas escolhas, mas ela sabia, diante do próprio coração e de Deus, que tinha feito o que estava ao alcance, como mulher inserida em um tempo cruel, para transformar o pouco de mundo que podia tocar.
Joaquim, por sua vez, viu algo que muitos dos seus nunca viram. Viu filhos e netos crescerem livres sobre a terra que eles mesmos plantavam. Viu a colheita não ser arrancada por mãos alheias, mas dividida entre os seus. Viu, na prática, o que significa autonomia. A frase que um dia soou quase como uma barganha inaceitável, "Te dou minha roça se me der um filho", foi deixando de ecoar como escândalo. Com o tempo, passou a ser lembrada como o símbolo de um paradoxo. Em um mundo erguido sobre injustiça, um pacto arriscado, feito por pessoas frágeis, pode, às vezes, abrir brechas para que a justiça entre. Essa história, que muitos em Paraupeba tentaram abafar, virou sussurro, virou relato, virou quase lenda. Mas, para aqueles que viveram dentro dela, não havia nada de lenda. Havia dor real, escolhas reais, consequências reais e também libertação real. E agora que você ouviu até aqui, é impossível não te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar de Joaquim, cativo, sem família, com o peso de uma vida de injustiça sobre os ombros, você aceitaria um pacto assim, sabendo que o preço seria ver seu próprio filho crescer como herdeiro de outro nome, sob outra história, enquanto você e os seus finalmente conheceriam a liberdade? E se você estivesse no lugar de Guilhermina, cercada por uma sociedade cruel, pressionada por parentes prontos a devorar seu legado, sem filhos, sem proteção, sabendo que ninguém viria salvá-la? Teria coragem de enfrentar o escândalo silencioso de um acordo desses, não por capricho, mas para salvar tanto a própria casa quanto a vida de alguém que sempre foi tratado como nada? Essas perguntas não têm resposta fácil. Talvez seja por isso que essa história continua viva, porque ela não nos entrega apenas mocinhos e vilões em preto e branco. Ela nos coloca diante da complexidade do ser humano, do peso da escravidão, da dureza das estruturas e da possibilidade, mesmo que pequena, de escolhas que abrem caminhos para algo mais justo. No fim, a dinastia dos Alípio não foi salva pela pureza de um sobrenome, mas pela coragem imperfeita de uma mulher e pela dignidade invencível de um homem cativo. A fazenda São Bento não se transformou por discurso bonito, mas por decisões ousadas, contratos secretos e promessas cumpridas com lágrimas. E aquilo que começou como um sussurro proibido numa noite abafada de Minas Gerais, terminou como um testemunho de que, por mais escura que seja a terra, a liberdade, a autonomia e a justiça encontram um jeito de brotar, quando alguém, em algum lugar, ousa dizer: "Eu não vou repetir a história como ela sempre foi, eu vou arriscar escrevê-la diferente."